Olá, vocês já ouviram falar em inteligência espiritual? Muito se fala sobre inteligência intelectual, sobre inteligência emocional, mas pouco se fala sobre inteligência espiritual. E eu tô aqui para isso. Meu nome é Danila Pio Graciano, eu sou terapeuta sistêmica integrativa, psicanalista clínica, neuropsicóloga, espiritualista. Dentro da minha prática, eu procuro trazer uma realidade integrada e integrativa, porque eu entendo que a gente não pode só cuidar do corpo físico e olhar a mente de uma forma materialista. Eu estou aqui para falar sobre coisas da espiritualidade, sobre práticas, sobre coisas importantes para a gente viver, para a gente reviver e para a gente se reconectar. Vamos junto nessa caminhada e vamos encarar e começar aqui a nossa jornada da alma. Quando eu digo jornada da alma, eu estou falando a jornada da alma, da minha alma, da sua alma. A gente precisa olhar para essa alma que está tão escondida, que está tão negligenciada e que a gente está tão materialista e materializado nesse mundo que a gente não tem tempo e a gente às vezes até esquece que a gente não é um corpo que tem uma alma. Na verdade, a gente é uma alma que tem o corpo. Então, eu estou aqui para dizer para vocês e para conversar um pouquinho sobre inteligência espiritual. Eu tenho já 6 anos de prática terapêutica, atendendo pessoas, mas na maioria mulheres. E dentro da minha prática eu vejo muita coisa, eu vejo muitas situações de depressão, de ansiedade, problemas com muitas crises no casamento, crises pessoais, crises financeiras, buscando ajuda e entendimento. E muitas das vezes elas esquecem que o maior remédio já está dentro delas. A gente precisa saber os caminhos certos para saber como olhar e para onde olhar. Por isso que agora eu estou aqui, começando essa série sobre a jornada da alma. O nosso primeiro encontro a gente vai falar sobre a jornada da alma, que é um processo terapêutico que eu aplico, que eu faço, e que eu vejo bons resultados quando aquele resultado terapêutico tradicional, da escuta terapêutica, da conversa, a gente percebe que ele já não está surtindo tantos efeitos positivos quanto a gente gostaria. Ou realmente a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu já fiz várias terapias, vários tratamentos, tomo remédio e eu continuo doente, eu não sei mais para onde olhar. Então a gente vai fazer esse caminho de volta para dentro, através da jornada da alma. E para a gente entender um pouco mais sobre essa jornada da alma, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, a primeira pergunta. Vocês já ouviram falar em inteligência espiritual? Na verdade, a inteligência espiritual ela é a capacidade da gente encontrar o nosso propósito e significado na nossa vida. É a gente se conectar com o nosso eu interior e com o universo, com algo maior. E a inteligência espiritual ela não está relacionada a estar em uma religião. Eu posso desenvolver a minha inteligência espiritual sem ter que estar necessariamente dentro de uma religião. A minha fé, a minha espiritualidade é uma coisa que caminha comigo aonde quer que eu vá. Não é porque eu vou no supermercado, porque eu vou trabalhar, eu pego a minha fé, a minha espiritualidade, coloco dentro de uma caixinha, guardo na gaveta e a hora que eu voltar para casa eu pego. Isso anda com a gente, isso está com a gente o tempo todo. E isso também cabe a gente entender dentro desse processo de inteligência espiritual. A gente vem de uma era, a gente vem de um tempo onde a ciência e a espiritualidade geralmente são vistas como opostas, como se elas fossem inimigas. E enquanto isso acontecer, enquanto houver essa oposição e essa briga, dificilmente a gente vai conseguir caminhar. É muito importante entender que a ciência e a espiritualidade têm possibilidades enormes de caminhar junto, com grande entendimento, porque uma ampara a outra. Hoje já existe uma corrente médica, médicos integrativos, médicos espiritualistas, médicos espíritas, que já levam a espiritualidade para dentro do consultório. Já é uma tendência. Eu posso até citar, aqui no YouTube mesmo, a gente tem o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, que é um grande médico. A gente tem o Dr. Frutuoso, que também é um grande médico, e eles já trazem a espiritualidade para dentro dos consultórios, para dentro da prática médica. A ciência e a espiritualidade, elas não podem mais andar apartadas, elas têm que estar caminhando juntas. E quando a gente fala de religião, a gente está falando de algo que nos religa a algo maior.
E esse religar a algo maior pode ser feito de muitas formas. A gente só precisa ter entendimentos e sabedoria para encontrar qual é a nossa melhor forma, a nossa melhor disposição. Quando a gente tem uma visão mais holística e integrativa, a gente entende que a racionalidade e o saber, né, que a racionalidade e essa presença da espiritualidade, elas podem coexistir de forma harmoniosa, dando os braços, caminhando de mão junta, promovendo uma saúde física integrativa e uma saúde emocional mais equilibrada e mais completa. A saúde física, normalmente, ela é abordada através da lente da ciência. Geralmente as pessoas têm dores, têm problemas, têm questões com o corpo físico, que é o nosso grande mata-borrão, e aí a pessoa já pensa, preciso ir ao médico. Preciso ir no médico, preciso... Antigamente existia a prática do curandeirismo, né? As pessoas procuravam curandeiras, benzedeiras, né? Isso também tem o seu valor, mas é importante sim que quando a gente tem uma dor física, que a gente vá buscar o médico, que a gente vá buscar uma opinião de alguém que entenda de ciência, que entenda de medicina. Mas muitas vezes, só essa busca, às vezes, fica vazia, às vezes não é exatamente esse o ponto. Então, quando a gente aborda a saúde pela lente da ciência, eles sempre vão dizer pra gente que a gente precisa se alimentar bem, tendo uma nutrição adequada, o que é completamente certo. Fazer exercícios físicos regulares, o que também é muito correto, o nosso corpo não nasceu para ficar parado. Lembra que nós somos 70% água? E a água não nasceu para ficar parada, porque a água parada junta limo, junta bicho, e nós nascemos para nos movimentar, a vida pede movimento. Isso eu falo muito também dentro dos meus atendimentos sistêmicos, quando a gente vai fazer uma imersão ou uma vivência com o uso da terapia sistêmica, com o uso das constelações familiares, é importante que a gente se movimente, e um movimento positivo, um movimento que nos agregue, que nos auxilie. E os nossos cuidados médicos, que é muito importante. Mas a gente não pode se limitar a isso apenas. A gente precisa estar muito preocupado e muito atento à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional e à nossa saúde espiritual. Nossa, mas nesses tempos que a gente está, parece que é tudo tão difícil, né? Parece que é tanta cobrança, parece que é tanta coisa. Realmente, ultimamente as coisas estão bem difíceis. Existe uma força que a gente não sabe exatamente de onde vem, né? Querendo deixar tudo mais complexo e tudo mais difícil, né? Mais difícil no trabalho, no dia a dia, na correria, né? Parece que tudo tende a prender a gente nesse mundo materialista e fazer com que a gente entenda de alguma forma que a gente depende só disso. Existem formas de achar o equilíbrio. Ninguém aqui está dizendo que você precisa parar de trabalhar, ou que você precisa largar o teu emprego, ou que não é nada disso. Mas é fazer algumas pequenas mudanças dentro da vida real que você já leva. Mudanças importantes, pequenas, porém importantes e significativas, que vão fazer a diferença na tua vida. Né? Coisas que realmente vão trazer um alívio. Por exemplo, pegar um dia da semana que você está mais tranquilo, seja no final de semana, não sei, um fim de tarde, que você possa se conectar com você mesmo através de práticas meditativas, que eu vou ensinar por aqui. Pegar coisas assim que te reconectem e te conectem com a tua essência, com quem você é e com algo maior. Buscar pessoas que podem te apoiar, buscar grupos de apoio, buscar práticas, técnicas que podem te alicerçar nesses momentos difíceis, porque às vezes a gente fica buscando tanto curas e possibilidades que sozinho a gente não dá conta, né? Modéstia à parte aqui, eu quero dizer que o meu trabalho dentro da terapia sistêmica e também na jornada da alma, nas vivências sistêmicas que eu faço, nas imersões que eu faço, eu procuro fazer um trabalho muito acessível, porque eu acho importante que o meu trabalho alcance vários níveis. Eu não trabalho só para rico ou só para aquela classe social, né? Eu procuro fazer um trabalho onde eu consiga atingir vários públicos e trabalho de uma forma onde a gente vai tentando se enquadrar dentro da realidade da pessoa, porque o meu intuito é levar o auxílio que a pessoa está buscando, levar a ajuda que a pessoa está buscando, levar aquele bálsamo que de repente ela está precisando naquele momento.
tá? Só lembrando que é um trabalho. Existe também o meu lado social, onde a gente faz algumas coisas mais voltadas para a parte social, mas é o meu trabalho. Como eu disse, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou psicanalista clínica, e eu procuro transformar esse trabalho de uma forma acessível para todo mundo. Então, voltando aqui a falar sobre essa questão da espiritualidade, da inteligência espiritual que a gente está conversando aqui, a espiritualidade ela também desempenha um papel muito importante na manutenção da nossa saúde, olhando de uma forma integrada e integrativa, olhando o todo, a visão holística. A palavra holística muita gente entende como algo místico, algo, né, pejorativo às vezes, não é? Mas não, a palavra holística ela quer dizer o olhar para o todo. E o holismo, né, a parte holística, ela pode estar integrada em tudo na nossa vida, né? Quando eu tenho um olhar holístico, eu consigo olhar para a totalidade, eu consigo olhar para o todo. Então, a espiritualidade, seja através da meditação, da oração, da conexão com a natureza, hoje nós estamos muito alheios à natureza. A gente fica muito tempo dentro de casa, com o celular na mão o tempo todo, sempre ali rodando um feed infinito numa sensação, querendo encontrar um prazer que nunca chega, né? Uma satisfação que nunca chega. A gente fica ali em conversas às vezes fúteis, falando mal dos outros, fazendo fofoca, se alimentando mal, né? E a gente esquece da conexão, da importância da conexão com a natureza, que é pisar na grama, que é pisar na terra, que é estar perto de uma árvore, aproveitar a sombra de uma árvore, olhar uma cachoeira, né? Quando tem oportunidade de estar perto do mar, né? Essa conexão é muito importante, porque a natureza ela é toda perfeitinha e ela é toda, eu digo que a natureza ela é o simbolismo maior da presença de uma espiritualidade maior, de um Deus, de uma fonte criadora, enfim. O nome não importa, mas o que importa é essa energia criadora da onde a gente veio, da onde a gente tem origem, né, da onde a gente está inserido. Então, quando a gente se conecta através da meditação, da oração, através da conexão com a natureza, tudo isso vai fazendo a gente resgatar aquele senso de propósito e aquela paz interior que tanto se busca hoje em dia. E a espiritualidade também promove a redução do estresse diário, e ela melhora a qualidade do nosso sono e fortalece o nosso sistema imunológico. Pode perceber, em momentos que você está muito estressado, que você está correndo muito, que você está muito nervoso, ansioso, nesses momentos o teu sistema imunológico cai e você acaba abrindo brechas para viroses, para infecções, entendeu? Para algumas doenças oportunistas que estão por aí, que a gente conhece muito bem, vírus, bactérias, enfim. Quando a gente fica nesse estado de estresse, nesse estado, né, essa coisa, a gente baixa o nosso sistema imunológico e abre brecha para que a gente se aproprie dessas coisas que não são tão positivas pra gente, né, e que depois vão dar mais dor de cabeça, porque a gente vai ter que correr atrás de médico, remédio na farmácia, repouso, falta do trabalho, e aí a gente acaba ficando ainda mais ansioso porque, meu Deus, eu não podia faltar do trabalho agora e eu vou precisar me ausentar porque eu tô doente. E se eu não me cuidar, eu não consigo trabalhar, entende? Então vai gerando aí um círculo e um ciclo que não é legal. Então a gente precisa realmente entender que a prática meditativa, a prática de conexão, de oração, faz com que o nosso estresse baixe um pouco, para que a gente não dê essas brechas na vida da gente, tá? A nossa mente, ela funciona como um hardware, tá bom? A nossa mente física, ela funciona como um equipamento, como uma antena, né? Onde a gente capta as informações da nossa consciência. Por que eu tô falando isso? Porque quero dizer para vocês que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos a consciência observadora que fica ali de olho nesses pensamentos. Então, nós somos os observadores dos nossos pensamentos, nós somos os observadores daquelas vozes que ficam na nossa cabeça. Se eu sou observador, né, eu também posso ter ali algumas ações onde eu posso escolher para onde eu quero olhar. Vem um pensamento, às vezes intrusivo, um pensamento ruim, uma sensação ruim, eu escolho se eu quero olhar para aquilo ou não. Se eu tiver trabalhando em mim esse equilíbrio, essa espiritualidade e esse entendimento. Como eu disse, eu sou espiritualista.
eu estudei várias religiões para poder estar aqui, para poder falar com vocês e para poder falar com muita gente. E a maioria das religiões, de uma forma ou de outra, acredita que existe uma continuidade na vida após a morte. A grande maioria, né? Eles dão vários nomes, vários jeitos, várias explicações, mas eles sempre acreditam que existe um lugar para onde a nossa alma vai depois do nosso desencarne, depois da morte. Eu também acredito na continuidade da vida após a morte. Acho que não faria sentido se a nossa vida se limitasse a só o que a gente vive aqui hoje. Seria uma coisa muito vazia, muito frustrante, né? Então, eu acredito nisso também. E quando a gente acredita na continuidade da vida após a nossa morte física, né, após o nosso corpo ficar por aqui, é só a gente lembrar no que as religiões falam, né, que a nossa consciência, o nosso corpo desencarna, fica aqui na Terra, vai para o cemitério ou vai ser cremado, mas a nossa alma, a nossa consciência, ela segue viva e ela continua sentindo, pensando e interagindo em outros planos, como as religiões denominam, pode ser no umbral, nas colônias, no céu, enfim, aonde elas resolvem pontuar ali um nome. Como eu disse, nomes são rótulos e esses rótulos são indiferentes. A questão é que, de alguma forma ou de outra, a gente sempre acredita, né, tirando as pessoas que são extremamente céticas ou os ateus, que eles não acreditam realmente em nada, mas as pessoas que estão em alguma religião, de alguma forma, acreditam que existe uma continuidade. Então, quando eu acredito que existe essa continuidade, eu entendo que a minha consciência é o grande observador dos meus pensamentos e o grande observador da minha mente. Porque quando o meu corpo físico morre, ela ainda segue para outros planos, ela ainda segue para outros lugares, ainda ela vai viver algumas outras experiências sobrenaturais, metafísicas, que a gente exatamente não sabe o que é, né? Mas a gente tem algumas literaturas que contam muita coisa. A gente precisa, sim, cuidar da nossa espiritualidade, cultivar a nossa paz interior, ter resiliência emocional e ter uma conexão com algo maior que a gente mesmo, independente da forma. Como eu disse, a espiritualidade, a nossa fé, não é algo que a gente guarda na gaveta quando a gente vai sair de casa. Isso é uma coisa que a gente carrega com a gente para todos os lugares. Então eu preciso entender o que fazer com isso. A prática da meditação, hoje, ela é uma técnica comprovada cientificamente. Quando a gente vai falar de espiritualidade e ciência, né, como dois opostos, na hora que a gente vai falar da meditação em si, a ciência já comprova os benefícios e a eficiência de uma prática meditativa bem feita e bem realizada. Inclusive, quero propor para vocês, aqui no final desse vídeo, da gente fazer uma meditação guiada, que vai ser uma meditação bem legal, que a gente vai usar um pouquinho da luz e da cor violeta, que é uma cor que eu gosto muito, e que eu me aproprio muito dessa cor e dessa luz nos meus trabalhos, sejam nos meus trabalhos terapêuticos ou nos meus trabalhos espirituais. Eu uso muito a cor violeta, que é uma cor muito significativa para mim. Como eu estava dizendo, a prática da meditação, ela já é comprovada em vários estudos científicos que ela reduz os nossos níveis do hormônio cortisol, que é o hormônio do nosso estresse. Quando a gente está com níveis de cortisol muito alto no nosso corpo, a gente fica estressado. E detalhe, o hormônio do cortisol também faz a gente ganhar peso, faz aumentar a circunferência abdominal, faz várias coisas. E a prática da meditação como um hábito, né, diário, um hábito comum do dia a dia, faz com que esse hormônio diminua, né, esse hormônio caia um pouco na corrente sanguínea, promovendo assim um pouco mais da nossa saúde física, certo? E isso é comprovado através de estudos científicos, tá bom? E ao mesmo tempo, a meditação também, ela nos conecta com a nossa essência espiritual, ela nos ajuda a gente se reencontrar com o nosso equilíbrio e propósito. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei por que eu tô aqui, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se a vida é só isso. Mas a partir do momento que eu me conecto comigo mesmo, dentro de mim essas respostas vão vindo e vão surgindo e vão ali, a gente começa a encontrar sentido e significado para tudo que a gente busca nessa vida. Não é mentira quando dizem que a gente cria a nossa realidade. Como eu disse sobre a nossa consciência observadora, essa mesma consciência observadora, né, quando ela vibra, quando ela se expande, ela tem um poder muito grande de criar a nossa realidade. Então, se essa minha consciência realmente se apropria daqueles pensamentos ruins e ela entende que aqueles pensamentos é ela, que aqueles pensamentos são dela,
é aquilo que eu vou criar para mim no meu entorno, tá? E vou me conectar, porque eu vou entrar numa onda de sequência de vibração tão grande, que essa vibração, em consonância com a vibração de outras pessoas que estão no mesmo ciclo, no mesmo ritmo, a gente vai criar cadeias dentro da nossa rede eletromagnética e a gente vai se conectar com pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. Por exemplo, quando eu tenho um pensamento ruim, ou quando eu entro numa onda de ansiedade muito grande, e aí, a partir dessa onda de ansiedade, eu acredito que aquilo sou eu, que aquela ansiedade é minha, eu pego para mim. Nossa, agora eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito ansioso, nossa, eu preciso, porque quando eu já começo a criar, porque eu sou ansioso, porque, nossa, essa ansiedade é minha, porque eu tenho ansiedade, é essa a realidade que você está criando. Ah, mas a ansiedade também é uma doença, é uma patologia e não sei o quê. Sim, quando ela já está inserida no corpo físico, né? Quando ela já começa a trazer situações de aceleração de batimentos cardíacos, aceleração da respiração, suor frio, né? Aquela inquietação, ela já chegou no corpo físico e aí ela precisa de uma intervenção médica. Às vezes precisa de medicamentos, precisa de terapia, sim. Eu não estou aqui para negar a medicina, pelo contrário, eu estou aqui para caminhar ao lado da medicina, porque eu acredito na medicina. Então, eu acredito que realmente a gente precisa caminhar lado a lado, se integrando ali e procurando falar a mesma língua. Mas quando eu percebo os primeiros sinais da ansiedade, se eu estou consciente, e eu começo a perceber esses primeiros sinais da ansiedade, começo a perceber quais são os gatilhos que me dão essa ansiedade, eu consigo controlar de uma forma mais equilibrada, antes que realmente somatize no meu corpo físico. Lembra que eu falei aqui no começo desse vídeo? O nosso corpo físico é o nosso grande mata-borrão. Então, tudo aquilo que vem de outros lugares, que vem de outras energias, de outros, né, e eu me aproprio dele, eu somatizo no meu corpo físico, tá? Isso para tudo, para todas as doenças, né? Todas as doenças têm os seus caracteres fisiológicos, biológicos, genéticos, todas têm. Mas a gente não pode descartar essa questão da nossa mente também ainda criar isso ainda mais. A racionalidade, né, o nosso lado racional, ele pode nos guiar em práticas espirituais e ele pode garantir que a gente busque o nosso bem-estar de maneira racional e segura, né? A fé, a espiritualidade, é muito importante que ela seja raciocinada, que ela seja sábia. Eu não posso me apropriar de uma fé cega, eu não posso me apropriar de uma fascinação, né? E acreditar que aquilo é a única verdade absoluta. Eu preciso carregar a minha fé, sim, mas eu preciso também estar aberta para entender como que é a fé do outro, né? Como que é a espiritualidade do outro. E tá tudo bem, desde que isso não ultrapasse alguns limites, né? Desde que isso não ultrapasse algumas questões importantes que são vitais para todo mundo, mas que eu também não quero entrar nesse mérito aqui. A gente precisa sim buscar práticas espirituais de maneira racional, de maneira segura, para que a gente mire e objetive e foque no nosso bem-estar de uma forma geral, tá? Eu nunca posso pensar em usar a minha fé, a minha espiritualidade ou a minha religião para prejudicar o outro, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Senão perde o sentido, perde o propósito, tá? A combinação de uma dieta equilibrada, orientada pela ciência, né, com práticas de gratidão. A gratidão é um sentimento muito importante, que a gratidão sempre nos leva para o mais, a gratidão sempre nos leva para a abundância. Quando eu sou grata pelo momento que eu estou vivendo, por tudo que eu tenho, por pior que seja, né, lembrando que tudo que te levou até onde você está, de alguma forma te construiu ali, e foi muito baseado em escolhas suas. Mas mesmo assim, se eu sei ser grato por tudo isso, grato pelas pessoas e tal, eu consigo me encaminhar para o mais, para a abundância, certo? Quando eu não sou grato, quando eu só xingo, quando eu só reclamo, eu tô sempre voltado para trás, voltado para a escassez, voltado para o menos, porque o meu foco tá ali na reclamação, no menos, tá? E outra coisa, uma prática importante também dentro da espiritualidade é o mindfulness, que é aquela atenção plena no momento presente. A gente tem um hábito nessa correria do dia a dia da gente ficar muito ou lá no passado ou lá no futuro, o que não é bom para nenhum e nem o outro. O mais importante é a gente estar conectado com o momento presente. As coisas só acontecem no agora. As coisas só acontecem hoje.
O que aconteceu no passado não dá mais para ser mudado, dá para ser ressignificado, mas não dá mais para mudar. Para mudar não tem como. E o que vai acontecer no futuro depende de agora. O que eu vou fazer no futuro, o que vai ser da minha vida no futuro, depende do que eu estou construindo hoje. Lógico que eu posso ter algumas metas a longo prazo, objetivos e coisa e tal, né? Sonhos, é muito importante que a gente tenha sonhos para um futuro legal, mas esse sonho ele só vai ser construído a partir da minha ação no agora. Então é muito importante a gente precisa estar conectado com agora. E aí entra a prática do mindfulness, né? Enraizada também no olhar para a espiritualidade. Tudo isso junto ou escolhendo a melhor forma para a gente pode nos levar a um estado de saúde perfeito, um estado de saúde ótimo, onde o corpo e a mente e o espírito estão em harmonia. E isso é o ideal para a gente. Também quero lembrar vocês que nós não somos só o que a gente vê. A gente não é só esse corpo físico, esse corpo material. A gente é muito mais que isso. De acordo com as orientações e as crenças orientais, e que agora estão sendo aceitas aqui no Ocidente, nós temos 7 corpos sutis, que nós somos seres muito complexos, não é? Nós não somos só esse corpo físico, nós somos formados por 7 corpos sutis, que são 7 camadas de energia que compõem a nossa aura. Né? Tem gente que chama de aura, corpo astral, o nome que você quiser dar. Mas é importante saber que o nosso corpo físico ele se expande energeticamente, criando uma malha eletromagnética, que inclusive o próprio planeta Terra tem também uma malha eletromagnética, e as nossas teias elas estão entrelaçadas, por isso que estamos todos aqui no planeta Terra, para a gente poder aprender e ressignificar e evoluir, porque eu acho que esse é o grande propósito, né? E esses 7 corpos sutis, eles também influenciam dentro da nossa saúde emocional, mental e espiritual, se eles não tiverem equilíbrio, tá? Os 7 corpos sutis, basicamente, são o nosso corpo físico, que é esse que a gente já conhece, que ele precisa de cuidados físicos mesmo, como eu já disse, né? Alimentação saudável, exercícios de descanso, cuidados médicos, né? Higiene, enfim, esse é o nosso corpo físico que a gente vê. Nós temos o nosso corpo duplo etérico, que é uma camada energética mais próxima do corpo físico, né? Que ela é vital também para a nossa vitalidade, para a nossa saúde física. Dentro do espiritismo, eles chamam de perispírito, né? É o nome que eles dão dentro da doutrina espírita. Mas, como eu disse também, assim, o nome é só para a gente ter um entendimento ali do que é. E é no duplo etérico que estão os nossos 7 chakras, ou mais, né? Nós temos mais tantos chakras aí. Mas no nosso duplo etérico estão os nossos chakras, que são os nossos centros de forças. E todos esses chakras estão conectados com as nossas glândulas dos nossos corpos, tá? Então, através do corpo duplo etérico, ele faz a conexão dos nossos chakras, dos nossos centros de força no nosso corpo físico, tá? A gente tem o corpo emocional ou o corpo astral, como quiser chamar, que é onde armazena ali as nossas emoções. Quando a gente cuida dele, a gente precisa mesmo ali pensar numa meditação voltada para o nosso lado emocional e tal, porque no corpo emocional ou astral estão tudo ali que a gente sente. E fica tudo ali marcado, impresso, como se fosse um carimbo, as coisas que a gente sente, sejam coisas positivas ou negativas, tá? A gente tem o nosso corpo mental inferior, que é onde a gente mais fica quando estamos aqui na matéria, que é relacionado aos nossos pensamentos e às nossas crenças, sejam positivas ou negativas. É onde a gente fica mais, tá? O nosso corpo astral inferior, corpo mental inferior. E nós temos o corpo mental superior, que esse já se conecta mais com o plano astral, e é onde acontecem os nossos sonhos. Quando a gente dorme e sonha, a gente está falando desse corpo mental superior. E aí depois, para finalizar, a gente tem 2 corpos que raramente nós temos acesso a eles, a não ser aqueles monges budistas, mestres ascensos, enfim, que tiveram uma conexão maior com essa parte, que é o nosso corpo búdico, que é onde armazena o nosso modelo energético perfeito para o corpo físico, que ele está ali para a nossa regeneração e para a nossa saúde energética, e o nosso corpo átmico, que é ligado à espiritualidade e à iluminação. Então, eles são cultivados a partir da meditação profunda e de uma conexão espiritual profunda. A gente precisa estar quase num estado de transe para a gente se conectar com o corpo búdico e átmico. Então, é impossível? Acredito que não é impossível, acho que nada é impossível, né? Mas, para se conectar a esses corpos,
é mais complicado. Quando a gente fala numa meditação que a gente quer se conectar com o nosso eu superior, que é o ideal, né? Eu vou me conectar com o meu eu superior. Eu estou falando do meu corpo mental superior, que é o que está mais próximo dessa camada do corpo búdico, do corpo átmico, que é onde a gente consegue chegar depois de muita prática, depois de muito treino, depois de muita dedicação dentro dessas áreas de oração e meditação, a gente consegue ali ter uma conexão legal. Tem pessoas que fazem de uma forma mais fácil, outras têm um pouco mais de dificuldade, mas é o mais relativamente fácil e mais próximo pra gente, tá? E manter esses corpos sutis equilibrados e saudáveis é fundamental para o nosso bem-estar integral. A gente precisa disso, tá bom? E para cuidar dessas camadas energéticas, para promover essa harmonia entre corpo, mente e alma, a gente pode meditar, fazer reiki, fazer yoga, ter muito cuidado com as nossas emoções, né? Validar as nossas emoções, entender as nossas emoções, perceber as nossas emoções é bastante importante. Ter muita clareza mental, cuidar mesmo dos corpos sutis é essencial para a gente viver de maneira plena e conectada sempre com algo maior, com o universo, com a fonte criadora, com Deus, enfim. A gente precisa aprender a cuidar disso. E como eu disse, no nosso duplo etérico, que é a camada energética mais próxima do nosso corpo físico, existem os chakras. Tem muito mais do que 7 chakras. É que convencionou-se e é mais fácil a gente entender os 7 chakras básicos que se estuda. Primeiro começou a estudar na cultura oriental, como eu falei, e depois veio para o ocidente e as pessoas hoje têm uma aceitação grande em relação aos nossos chakras, que são os nossos centros de energia localizados e conectados nas glândulas do nosso corpo. Eles são desenhados normalmente ao longo da nossa coluna vertebral e a gente começa a contar esses chakras de baixo para cima, tá? Então o primeiro chakra, ele fica lá na base da coluna. O nosso primeiro chakra, ele fica lá na base da coluna, que é o chakra básico, o chakra raiz. Né? O chakra raiz ele está associado à nossa sobrevivência e à nossa segurança. A gente também tem o chakra sacral, que é o chakra sexual, que ele está um pouquinho para baixo do umbigo, uns 4 dedos mais ou menos para baixo do umbigo, e ele é relacionado à nossa criatividade e à nossa sexualidade. Também tem o chakra plexo solar, que ele está localizado na região próxima ao estômago, e ele fala sobre a autoestima e sobre o nosso poder pessoal, e ele também nos conecta muito à nossa espiritualidade. O chakra cardíaco, que é o chakra do coração, localizado no centro do peito, e ele está associado ao nosso amor e compaixão. O chakra da garganta, que também é o chakra laríngeo, ele está relacionado à nossa comunicação e à nossa expressão. E o que eu tenho verificado hoje é um dos chakras mais doentes que as pessoas têm, porque as pessoas se travam, as pessoas se bloqueiam, as pessoas não falam aquilo que elas querem falar, as pessoas não validam os sentimentos dela. Então isso faz com que esse chakra esteja sempre muito doente, muito bloqueado. A gente também tem o chakra do terceiro olho, que fica localizado no meio das sobrancelhas, e ele está ligado à nossa intuição, à nossa sabedoria, aos estudos, às nossas práticas, à meditação. A gente geralmente centraliza ali. E por último, o chakra coronário, que ele está localizado no topo da cabeça, coronário de coroa, e ele está associado à espiritualidade e à conexão com o nosso divino, com algo maior. Né? É por ali que as nossas conexões acontecem. Também para a gente equilibrar esses chakras, curar esses chakras, porque quando eles estão desalinhados, desequilibrados, eles podem causar problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais. De novo, prática de meditação, yoga, reiki, visualização, alinhamento dos chakras, tudo isso é uma forma da gente estar cuidando desses chakras. Agora eu quero falar para vocês sobre a jornada da alma, sobre esse processo terapêutico muito voltado para a inteligência espiritual que eu desenvolvi, que eu tenho aplicado, que eu tenho tido bons resultados, como eu disse, em pessoas que já tentaram de tudo, já fizeram muita coisa na vida com relação a tratamentos médicos, tratamentos terapêuticos, psicanálise, enfim, e não conseguiram resultados muito legais. E aí a pessoa já não sabe muito mais para onde recorrer. Então eu desenvolvi a jornada da alma, que é um caminho de autoconhecimento e de cura que integra a espiritualidade dentro de uma jornada terapêutica. A jornada da alma é um caminho de autodescoberta que integra práticas espirituais para ajudar as pessoas, a você, a encontrar um propósito, a encontrar paz, a encontrar cura
e a encontrar uma conexão interior com algo maior. E ele é um processo muito transformador. Nessa na jornada da alma, eu proponho um processo de 6 encontros. São 6 encontros individuais que podem acontecer tanto no presencial quanto online. No presencial para quem mora aqui na minha cidade ou próximo à minha cidade. Então, ele pode acontecer presencial ou online. A maioria dos meus atendimentos hoje acontecem no online. E o nosso primeiro encontro, a nossa conexão inicial, eu vou conhecer as suas necessidades, eu vou analisar o seu mapa natal, porque sim, eu vou fazer um mapa natal com base na astrologia clássica, e a gente vai falar sobre as influências astrológicas que você nasceu, né? Quais são os seus propósitos. E nessa conversa inicial também eu vou entender as suas necessidades, os seus objetivos, e vou olhar para a sua história. E aí a gente vai definir quais são as suas intenções nesse processo, que pode durar 6 encontros, como eu disse, tá? No segundo encontro, a gente vai fazer uma exploração espiritual através de técnicas espirituais mesmo, né? A gente vai fazer uma meditação guiada, a gente vai fazer algumas liberações, a gente vai tentar ali fazer uma prática de visualização para identificar os seus sonhos, as suas aspirações, e a gente também já vai começar a aplicar práticas de mindfulness já nesse primeiro encontro, nesse segundo encontro, tá bom? No terceiro encontro, a gente vai buscar a identificação dos seus bloqueios, e como isso, muitas das vezes, isso acontece através da aplicação da apometria. Então, esse terceiro encontro, eu costumo usar técnicas da apometria para entender onde é que estão os seus bloqueios. Se os seus bloqueios são a níveis espirituais, são a níveis emocionais, são a níveis geracionais. Lembra, eu sou terapeuta sistêmica, eu olho muito para a nossa história ancestral, eu olho muito para a nossa família, eu olho muito para a nossa ancestralidade. E a apometria também me traz algumas indicações, tá? E aí é o que eu vou usar dentro do processo no nosso terceiro encontro. E o nosso quarto e quinto encontro, né? A gente vai começar mesmo o processo de cura e transformação. A gente vai falar sobre padrões de comportamento e emoções negativas que são recorrentes na tua vida, tá? A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai trabalhar sobre os seus equilíbrios dos chakras. Se precisar, a gente vai introduzir técnicas de hipnose para tratar processos depressivos, ansiosos também. Então, a gente vai introduzir algumas técnicas interessantes de hipnose aí, e a gente vai fazer uma liberação emocional através de práticas meditativas. Também isso dentro do quarto e do quinto encontro, tá? Lembrando que toda prática terapêutica, ela nunca é engessada, e eu trabalho de uma forma extremamente individual, exclusiva, de acordo com as necessidades que a pessoa me traz, de acordo com as dores que a pessoa me apresenta. Então é tudo muito direcionado, é tudo muito individualizado, tudo muito personalizado. O que eu estou colocando aqui é como uma proposta, tá? Mas tudo pode ser moldado de acordo com a necessidade da pessoa que está chegando. E o nosso último encontro, o sexto encontro, a gente faz a integração e o crescimento mesmo, a aplicação definitiva desses processos. Então a gente faz um plano, a gente cria um plano de práticas espirituais, com meditação, com uma jornada pessoal, com práticas de gratidão, né? Eu ensino a aplicar o mindfulness no dia a dia, que é importante também, e no finalzinho, né, a gente faz uma sessão de reiki para, sei lá, lembrando que eu também sou reikiana, eu sou mestre em reiki, então eu selo a nossa jornada com uma aplicação de reiki, né, para que a pessoa dali para frente possa caminhar sozinha. Nada impede, lógico, se ela precisar voltar, se ela precisar fazer outras coisas, eu estou aberta a isso, mas isso é feito dessa forma, e é essa a jornada da alma que eu estou propondo para as pessoas. As pessoas me perguntam assim, tá, mas como é que você faz essa identificação de bloqueios, de cura? Como que a gente identifica um bloqueio, se é espiritual, se é emocional? Tem algumas nuances ali que a gente fica muito ligado. Por exemplo, a gente vai conversando com a pessoa e a gente vai tendo um olhar para a autopercepção e para a reflexão. A gente vai observando os padrões repetitivos que acontecem na vida daquela pessoa, comportamentos negativos, sentimentos persistentes de tristeza, de raiva, de medo, de ansiedade, que estão ali no dia a dia dela o tempo todo e ela não consegue sair daquele ciclo sozinha.
A gente também vai falar sobre os sintomas físicos, que muitas vezes você já cansou de ir em médico, já cansou de tomar remédio, já cansou de fazer um monte de coisa, e esses sintomas físicos não desaparecem, que são dores inexplicáveis, um cansaço constante, problemas de saúde crônico que aparentemente não tem uma causa. É lógico que, como eu disse, eu confio muito na medicina, e se a pessoa já chega para mim e fala assim, eu tô com uma dor assim, assim, sabe? A minha primeira pergunta é, você já foi ao médico? Você já fez os exames que precisam ser feitos? Você já olhou para essa dor de uma outra forma? Se a pessoa me disser, sim, eu já fui no médico tal, já tomei tal remédio tal e não melhora, aí a gente traz esse olhar terapêutico. Caso contrário, sempre primeiro ir ao médico, fazer exames, né, entender o que está acontecendo com o teu corpo físico primeiro, para depois a gente começar esse processo de reconexão, tá bom? Outra coisa, dificuldades de relacionamento. A pessoa não consegue se relacionar, seja com amigos, com parentes, com família, com amores, né? Então está sempre ali envolvida em conflitos, dificuldade de confiar nas pessoas, a pessoa se sente desconectada dos outros, parece que ela está sempre ali meio boiando, meio sobrando. Então a gente também olha para isso, tá? Que são indicativos. A gente olha muito para as práticas espirituais daquela pessoa, né? Da rotina que ela tem dentro da fé e da espiritualidade dela. Por exemplo, a pessoa ela começa a meditar, mas ela não consegue se concentrar. Ela vai para uma prática espiritual, nunca dá certo, fica pulando de galho em galho, procurando, eu já fui no centro terreiro de Umbanda, eu já fui no templo budista, eu já fui no espiritismo, eu já fui no católico, eu não me encontro em nada e tal. A gente também olha para isso, e esse sentimento de desconexão espiritual e falta de propósito. Tipo assim, parece que eu não pertenço a nada, parece que eu não tenho esse senso de pertencimento, parece que está tudo muito jogado na minha vida. Então, isso se desconecta até da tua falta de propósito. E um último indicativo para a gente, dentro dessa busca, né, da cura e desses bloqueios, é dentro de alguns feedbacks que elas trazem, as pessoas trazem, de outros processos que ela já fez. Então, por exemplo, ela foi fazer sessões de reiki, de terapia energética, foi fazer leituras espirituais que revelaram alguns desequilíbrios no chakra, na alma, não sei o que lá, na aura, desculpa, e a pessoa não fez nada, ou não conseguiu fazer, ou ainda piorou. Né? As pessoas trazem esses relatos para a gente. Então, esses são os indicativos para onde a gente começa a olhar, para onde a gente precisa se direcionar, né? Como eu disse, as ferramentas terapêuticas que eu uso e que eu me aproprio durante a nossa jornada da alma é o mapa natal, é o primeiro. Depois a gente vai, isso tudo dentro da necessidade, dentro daquilo que a pessoa está buscando. Como eu disse, nada é engessado, mas é as práticas que eu estudo, é as práticas que eu aplico e as práticas que eu confio, que é o mapa natal, que é a apometria, que é a hipnose ericksoniana, que é o reiki, que é a escuta terapêutica e as meditações, né? As pessoas falam assim, eu tenho uma dificuldade imensa de meditar porque parece que a minha cabeça não para. Eu vou contar para vocês, enquanto eu estava no mundo corporativo, até o ano de 2018, 2019, mais ou menos, eu também achava que eu nunca ia conseguir meditar, porque eu venho do mundo corporativo, eu venho dessa loucura que acontece aí fora, né? Eu sou ali, né, alguém que já participou desse mundo, e eu achava que eu também não ia conseguir me desconectar, conseguir meditar, e hoje para mim é uma prática diária. Eu me sinto estranha quando eu não consigo fazer por alguma razão, por questões de horário, de agenda, às vezes fica, né, meio apertado, aí eu deixo para outro dia, eu deixo para um outro horário e acaba passando. Então eu me sinto mal quando isso acontece. Então assim, a gente consegue, é uma questão de prática, de habitualidade, assim como ir na academia, né, fazer um exercício físico. Se eu não coloco aquilo como uma habitualidade, como um compromisso comigo, né, ele não vai acontecer, tá bem? Muita gente pergunta também sobre a apometria, o que é exatamente a apometria? É uma técnica terapêutica espiritual que busca tratar os desequilíbrios emocionais, mentais, espirituais e envolve a projeção de consciência para identificar e a gente tratar traumas, bloqueios, influências espirituais negativas, e ela também é uma ferramenta poderosa para a cura integral, porque ela ajuda a tratar questões que muitas vezes não são alcançadas com métodos tradicionais, tá? Ela promove uma saúde energética, emocional e espiritual, contribuindo para o bem-estar geral, porque ela faz a liberação de traumas profundos e bloqueios emocionais, e ela cria uma harmonização entre os nossos corpos sutis. Então a apometria é uma ferramenta muito legal, muito bacana, que eu gosto muito pessoalmente, e que eu só aplico durante a jornada da alma. Dentro dos meus atendimentos terapêuticos na terapia sistêmica,
eu não faço uso dessas ferramentas, porque a terapia sistêmica, ela é como se ela fosse um braço dentro do meu acompanhamento psicanalítico, né? E muitas das vezes a pessoa não está aberta a receber esse tipo de ferramenta. Então, a pessoa que vem para a jornada da alma é uma pessoa que eu já entendo, que já está aberta para outras coisas, para outros tratamentos, para outras ideias. Então, é diferente. Por isso, essa diferenciação das minhas práticas terapêuticas. Então, antes de eu encerrar aqui agora, eu queria fazer com vocês, propor aqui, uma meditação, como eu disse, é uma meditação com a luz violeta, com a chama violeta, né? Que é bastante importante, que ajuda muito nos nossos processos de cura. E o que eu preciso de vocês nesse momento é que vocês relaxem, que vocês encontrem um lugar tranquilo, um lugar calmo, onde vocês possam ficar 5 minutinhos, porque é uma meditação muito tranquila, muito gostosa e muito rápida. E você pode se apropriar dela em outros momentos, se você quiser voltar no vídeo aqui, nesse finalzinho aqui do vídeo, para você rever e refazer essa meditação, fique à vontade. Talvez eu faça o corte só dessa meditação e deixe aqui no canal, para vocês poderem acompanhar outras vezes, porque é uma meditação que vale muito a pena a gente fazer. Então agora eu quero iniciar com vocês a meditação da luz violeta. Eu peço que vocês relaxem, que vocês se sentem de uma forma confortável, onde vocês possam encostar as costas e colocar os pés no chão, ou se preferirem pode deitar. Deitar no sofá, deitar na cama de uma forma confortável. Se conecte com a minha voz, relaxa, fecha os olhos, respira profundo e lentamente, 3 vezes, e vai observando o seu corpo relaxando. Vai observando a tua cabeça relaxando, os teus ombros relaxando, os teus pés, os teus braços relaxando. E nesse momento de conexão com você mesmo, vai liberando sentimentos e pensamentos do dia a dia. Vai relaxando, relaxando. E numa respiração profunda, sinta um campo em sua volta circulando o seu corpo como se fosse uma imensa bolha de sabão. Um campo de muita tranquilidade e quietude. E você vai se rendendo a esse momento presente. Você não precisa fazer nada nesse espaço onde você está, porque tudo é luz, tudo é amor, alegria e consciência. Ali, tudo é vida. E se sentindo você mesmo nesse instante de paz, envolto nesta luz, você se sente livre. Livre de imposições, livre de obrigações, e você vai sentindo a beleza e o poder da fonte criadora na sua vida. Permita que a luz do amor, da cura, da paz te envolva e atraia a tua consciência cada vez mais para dentro. Respira profundamente e mantenha a sua respiração profunda, focada em permitir que a alegria esteja presente na sua existência agora. Visualize uma pequena flor de lótus da cor violeta brotar no topo da tua cabeça, e essa flor vai se abrindo, se expandindo cada vez mais, vai se intensificando e formando uma grande flor violeta de muitas pétalas. E bem no centro dessa flor brota uma luz violeta que ela sobe em direção ao céu tão alto que a gente não consegue ver o fim. E esse feixe de luz ele sobe e desce, inundando todo o teu corpo, iluminando cada parte do teu corpo. Vai sentindo o calor dessa luz violeta dentro de você, ao seu redor, formando um manto protetor contra toda dor e desconforto. Respira fundo. Respira e inala todas as propriedades da cor de cura da cor violeta. Invoque a alegria que você merece. E quando você expirar, você vai soltar tudo que é ruim e pesado na sua vida. Reflita em tudo que é belo na sua vida, no que é alegre, nas estrelas, na lua, no sol, na chuva que tira a sede das plantas. Vai sentindo o ar ao teu redor. Visualize o rosto das pessoas que você ama. E na sua respiração, você continua respirando as coisas alegres e expirando as coisas ruins. Agradeça pela vida, mesmo com todos os problemas.
Reconheça que você é grato por estar aqui e agora. E vamos juntos fazer algumas afirmações importantes. Deus, a fonte criadora, está em mim, sobre mim, abaixo de mim e ao meu redor, sempre. Eu busco a verdade suprema e os caminhos mais saudáveis para viver a minha vida. Eu honro o projeto de Deus no meu espírito divino. Sei que tudo é bom apesar das aparências contrárias. Olho para dentro onde estou seguro e me sinto amado. O meu espírito é eterno, ele adora a paz, a alegria e a harmonia. Acredito que o meu bem maior e a minha maior alegria estão acontecendo agora. Aceito quem eu sou e honro o espírito em mim. Sei que o meu propósito superior é estar realizado agora. Confio em Deus, a fonte criadora, para me mostrar o próximo passo em meu processo. A bondade e a alegria são minhas em todas as situações. Sou grata pela consciência e pelo insight que tenho sobre o mistério da vida. Agradeço pela minha vida. Agradeço por quem eu sou. Agradeço, agradeço e agradeço.